Boa noite. O meu convidado de hoje é o professor Dr. Jorge Carlos Fonseca, foi presidente de Cabo Verde entre 2011 e 2021. Dr. Jorge Carlos Fonseca, é um prazer tê-lo aqui hoje na TV5. É um prazer para mim também. O senhor deixou a presidência da República de Cabo Verde no ano passado, mas continua com uma agenda de estadista. Estou como as vestes de um antigo presidente da República, mas como cidadão cabo-verdiano e militante da cidadania democrática, e do Estado de Direito e do Estado constitucional cabo-verdiano, e como uma pessoa que está na política desde os 17 anos, em contextos diferenciados, continuo interessado em estar ativo, em exercer uma militância cívica, cultural e política, no seu sentido mais amplo, de forma a contribuir também para que Cabo Verde seja cada vez mais um país de liberdade, um país de democracia, um país com uma democracia avançada, e por isso tenho estado em contacto com os jovens, com as universidades, com as instâncias da sociedade civil, mantendo-me vivo e, sobretudo, aquilo que mais me motiva, que é o grande valor da liberdade. O senhor nasceu no Mindelo, a 20 de outubro de 1950. Mindelo ontem e hoje, muitas diferenças, obviamente. Sim, muitas diferenças, naturalmente, que têm a ver um pouco com o crescimento e o desenvolvimento de Cabo Verde. Situando-me, por exemplo, das alturas da independência em 75, o Cabo Verde de 74, 75, pouco tem a ver com o Cabo Verde de hoje. No caso de Cabo Verde, naturalmente que o juízo de avaliação que a grande maioria dos cabo-verdianos faz é que valeu a pena a independência. Isto é, nós crescemos muito, desenvolvemos muito, tornamos um país independente, lançamos os alicerces de um Estado, quando muita gente entendia que Cabo Verde era um país sem viabilidade. Construímos uma democracia de que nos orgulhamos e, do ponto de vista da educação, da cultura, do acesso à justiça, das infraestruturas rodoviárias, aeroportuárias, digamos, o país é muito diferente daquilo que encontramos em 74, 75. O que não quer dizer que não haja um longo caminho por fazer, que devemos ser muito ambiciosos para o país que temos, esperando que aceleremos o processo de desenvolvimento e Cabo Verde possa ser, num prazo que não seja muito longo, um país verdadeiramente desenvolvido, com mais justiça social, com menos assimetrias regionais, com mais liberdade, com um Estado de Direito mais moderno e mais sólido. Portanto, isso também aplica-se à cidade de Mindelo. Mas eu nasci no Mindelo, São Vicente, mas cresci na cidade da Praia, na Ilha de Santiago. Portanto, sou filho de um praiense e da minha mãe da Ilha Brava. E nascido no Mindelo e neto de um santo antonense. Portanto, uma mistura de vários pedaços, né, que se juntaram. Várias identidades socioculturais de Cabo Verde. Uma identidade. Sr. Presidente, e vou tratá-lo por Presidente, porque uma vez Presidente, sempre Presidente, sim, o senhor continua a ser um estadista, ocupou, digamos, este cargo de Presidente da República num tempo, se quisermos, muito especial para Cabo Verde, de profundas transformações e de grandes projeções a nível internacional, incluindo o desporto, e hoje os frutos estão aí, incluindo o próprio handball, também está a marcar e a fazer a diferença na arena africana. Mas perguntando ainda sobre as suas origens como político, o Sr. Presidente sublinhava que começou com 17 anos, estamos em 1967, o PSGC está, digamos, numa luta feroz contra o domínio colonial português. Amílcar Cabral ainda estava vivo, o senhor de resto recebeu esta grande distinção que é a Ordem Amílcar Cabral. Como é que situa Cabo Verde com o PSGC nesta luta clandestina contra o domínio colonial em 1967, quando o senhor inicia a carreira política? Olha, eu fiz os liceus em Cabo Verde, portanto, na altura, o 7º ano. Em Cabo Verde não havia ensino superior. Aliás, era inimaginável. As pessoas não pensavam que fosse possível. Se alguém, naquela altura, falasse
a universidade em Cabo Verde, diriam que estaria louco, devia ser internado num hospício. E, portanto, fui formar-me em Portugal, a Coimbra. Acabei ainda com 16 anos, fui fazer os 17 anos em Coimbra e entre os 17 e 18 anos tive a sorte de me encontrar com jovens provenientes de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, que tinham ligações políticas com os movimentos de libertação nacional, com o PAIGC, com o MPLA, com a Frelimo, mas também com jovens portugueses ligados a organizações de oposição em Portugal. E, portanto, eu vivi, por exemplo, numa república de estudantes em Coimbra. A minha república era a República dos Milionários, naturalmente num sentido irónico, que originariamente era uma república sobretudo de angolanos, de estudantes angolanos. Depois passou a ser um misto de cabo-verdianos, angolanos e provenientes de outras colónias portuguesas. À frente da minha república havia uma república só de angolanos, que era... Chegou a conhecer a república onde esteve Agostinho Neto? Conheci a República de Quim dos Sobas, lembro perfeitamente do Nini, suponho que agora é conhecido como comandante de um gongo. Conheci Roberto Leal Monteiro, o Garcia Neto, já falecido em 77. Mas que eu fui muito amigo. Mas na minha república havia o Sabrosa, lembro do Traça, e portanto fui metido, entre aspas, num ambiente de jovens mais velhos, na sua maioria, e que tinham já ligações políticas, nomeadamente ligadas às lutas pela independência nacional. Mas também cresci num ambiente de alguma radicalidade política, estética, de grupos de teatro moderno, do teatro Grotowski, do jazz, do surrealismo. E, portanto, é nesse caldo político-cultural que eu, digamos, na pós-adolescência e juventude, vou-me formando e sou recrutado para integrar as fileiras clandestinas do PAIGC. Portanto, em 67, 68, digamos, até que... O movimento estudantil em Portugal, nesta altura, estava muito forte. Sim. Eu, portanto, estava a estudar Direito e, portanto, era um clima também... Eu vivia a grande crise de 1969, a crise estudantil. Portanto, entre a luta pela independência da Guiné-Cabo Verde, a luta anticolonial no geral, mas também ligações com os movimentos oposicionistas portugueses. Portanto, é nesse cadinho político, mas também cultural, que, digamos, o jovem vindo das ilhas, quase virgem politicamente, se vai formando e depois faz o percurso até os dias de hoje. Foi muito marcante a intervenção do Sr. Presidente Jorge Fonseca quando, da passagem do testemunho ao Presidente João Lourenço, que assumiu depois a presidência da CPLP, porque sublinhava alguns autores, alguns escritores angolanos na sua intervenção. Quando é que se dá o primeiro contacto com a literatura angolana? Com a literatura angolana, o primeiro contacto terá sido em Coimbra. Como eu lhe disse, tinha essa ligação com jovens angolanos que estudavam em Portugal, particularmente em Coimbra, e através deles, através das nossas repúblicas, nós, digamos, nos projetos de formação política e cultural, que eram, digamos, monitorizados, por usar uma expressão muito corrente hoje em dia, para dos textos políticos, textos de Cabral, os textos do PAIGC, o boletim das atualidades do PAIGC, as informações sobre as lutas em Angola. Nós tínhamos muito acesso a algum material, por exemplo, sobre a reforma agrária na Argélia, as lutas dos negros americanos pelos seus direitos cívicos, e também alguma literatura, sobretudo a literatura de resistência, a literatura militante, seja na forma de prosa de ficção, seja na poesia. E, portanto, olhando para trás, talvez os meus primeiros contactos com a literatura angolana tenham sido com textos de António Jacinto, de António Cardoso, de Alda Lara, Agostinho Neto, Barbeitos,
Já falecido também. E, digamos, essa literatura mais engajada, mais militante, o que na época, digamos, era o considerado adequado e aconselhável para um jovem num percurso de uma formação política-cultural. O senhor é um dos partícipes desta nova ordem jurídica cabo-verdiana, que começa em 1992 com a abertura democrática. O que é que a ciência jurídica ensinou ao político Jorge Carlos Fonseca? Olha, ensinou-me, deu-me, digamos, uma bagagem mínima como usuário de uma ciência, de uma técnica, que são importantes do ponto de vista da formação intelectual, do ponto de vista do rigor da linguagem, da disciplina mental, mas também dá subsídios importantes para abertura a um certo tipo de informação que é decisiva para a intervenção política. Por exemplo, as ideias da legalidade, as ideias da Constituição, as ideias do Estado de Direito, a importância do respeito pelas instituições, são aspectos que são importantes na vida política, seja ela numa luta pela independência, na presença de uma estrutura de luta clandestina pela independência, ou mais tarde, digamos, na instauração e aprofundamento da democracia, e já que o Estado democrático ou o Estado constitucional também ele se move e é regido por regras, por princípios e por valores, nomeadamente os valores da liberdade, mas o princípio democrático, o princípio do Estado de Direito, a transparência, o combate ao nepotismo, o princípio da liberdade de imprensa. Eu creio que para um jurista, a formação de um jurista, digamos que dá alguns instrumentos que facilitam, que favorecem, por exemplo, hoje em dia em democracia, compreender a crescente sofisticação dos processos democráticos. Olhando agora para este momento que nós vivemos, com esta guerra da Ucrânia, que começa com a invasão da Rússia a este país que pertencia à antiga União Soviética, hoje é importante que haja habilidade diplomática para se chegar ao fim do conflito. O senhor foi Ministro dos Negócios Estrangeiros. Qual a importância que atribui a diplomacia para a resolução de conflitos? A diplomacia tem sempre, em situações afins desta, um papel importante, porque, independentemente do juízo de valor que nós fazemos sobre cada conflito em concreto, isto é, de um ponto de vista do que para nós é o âmbito e a dimensão das responsabilidades face àquilo que sucede ou que vai acontecendo, é sempre importante que se procurem entendimentos, que haja diálogo, que haja pontes, porque a guerra e os seus efeitos devastadores, como temos visto também nesta guerra na Ucrânia, digamos, ninguém ganha com a guerra. Basta vermos os impactos económicos, sociais que esta guerra tem, não só na Ucrânia, não só na Europa, mas mesmo em países muito distantes do conflito. Falo, por exemplo, de Cabo Verde. Neste momento, posso dizer-lhe que ainda há pouco tempo o governo viu-se obrigado a fazer uma declaração de estado de emergência social e económica em virtude dos impactos negativos da guerra da Ucrânia. Impactos esses que acrescem aos da pandemia e aos de quase 4 anos de uma seca severa no país. E, portanto, é sempre possível e é sempre desejável que haja uma procura de diálogos entre as partes, de entendimentos, mas, na minha perspectiva, isso nunca pode fazer ignorar ou esquecer a definição e a dimensão das responsabilidades. Porque, no caso da Ucrânia, a minha posição é clara neste sentido, trata-se de uma invasão injustificada de todo, do ponto de vista das regras de direito internacional. Isto é, não há nenhuma circunstância, Ministro da Defesa ou qualquer outra, que possa retirar o caráter ilícito da intervenção russa na Ucrânia. Mas isto não impede que se procurem pontos de entendimento e diálogos,
o que não tem sido fácil, mas vale a pena prosseguir, insistir, ter paciência, ter preservação, perseverança, mas e sobretudo também lucidez e muita inteligência. Exato, e Sr. Presidente, a União Africana está muito engajada na resolução deste conflito, porque, digamos, há produtos que vêm tanto da Rússia como da Ucrânia que afetam a vida socioeconómica de muitos Estados africanos, incluindo, como disse, o de Cabo Verde. Pergunto-lhe que importância que atribui o facto de Sergei Lavrov, o chefe da diplomacia russa, e o Presidente Macron da França estarem no continente africano em digressão para alguns países que consideram importantes, digamos assim, para fazer compreender a posição do Kremlin sobre este conflito? Sim, quer dizer, são diligências que são normais por parte de Estados que estão de maneira ou de outra envolvidos num conflito, de maneira diferente. O caso de Macron, um país da União Europeia, que teve desde o início uma posição mais ou menos clara em relação, digamos, ao conflito, aos intervenientes e à assunção das suas responsabilidades, mas que tentou, através de diálogo direto, nomeadamente com dirigentes da Federação Russa, através do diálogo com os parceiros da União Europeia, procurar pontos. Também a União Africana, nomeadamente através do atual presidente, do presidente Macky Sall do Senegal, fez diligências, fez viagens. Portanto, é importante que o ministro dos Estrangeiros de uma das partes nesse conflito procure explicar a sua posição, a sua visão dos acontecimentos, de forma que os países africanos disponham de todos os elementos para ir fazendo avaliação dos acontecimentos e, digamos, ter elementos fundamentais para adequação e atualização das posições do continente africano neste conflito. Sobretudo, porque, reparo, a África, neste momento, sofre os efeitos desse conflito, dessa guerra na Ucrânia, nomeadamente num aspecto que é crucial para a vida das populações africanas. Tem a ver com a chamada segurança alimentar. É o continente que é dos mais diretamente afetados com a crise, digamos, da exportação dos cereais produzidos, seja na Rússia, seja na Ucrânia. E, portanto, isso interessa-nos como africanos, interessa aos dirigentes africanos e, portanto, tudo o que leva a que se possam mitigar os efeitos desta crise, deste conflito, será bem-vindo. Sr. Presidente, falemos agora de Angola. O senhor visita o nosso país numa altura muito particular, muito especial. Vamos ter eleições gerais às quintas no próximo dia 24 de agosto. Pela primeira vez, a diáspora angolana vai votar nestas eleições. São 12 os países, 5 do continente africano, 6 do continente europeu e 1 da América do Sul, o Brasil. Quais são as suas expectativas, uma vez que o senhor, nestas eleições, vai ter a grata missão de chefiar a missão de observadores da comunidade de país de língua portuguesa? Quais são as suas expectativas em relação a estas eleições que os angolanos vão ter? Olha, eu recebi esse convite, que muito me honra, para chefiar essa delegação da CPLP para observação das eleições de 24 de agosto. E as nossas expectativas têm que ser sempre as melhores. Isto é, apesar de nós conhecermos a dimensão de Angola, falo da dimensão territorial, é um país extenso, o que implica que o escopo de observação eleitoral se tenha que estender por 18 províncias que Angola tem, e num território enorme, não é? Mas Angola também atravessa, como nós, faz um percurso de democracia pluralista, de alguns anos para cá, tem um percurso e tem uma história muito concreta de guerra civil, conseguiu alcançar a paz e, portanto, esta é uma caminhada que nós vamos fazendo, procurando sempre aperfeiçoar mecanismos, aprofundar a democracia, aprimorar os nossos Estados de Direito, e as eleições regulares e periódicas são uma componente importante, decisiva
nos processos democráticos. Não são, as democracias não são apenas eleições, mas elas constituem, digamos, um elemento fundamental para a afirmação das democracias. Portanto, nós esperamos, auguramos que seja um processo que contribua para o aprofundamento da democracia pluralista no país irmão que é Angola, que decorram num contexto e num clima de tranquilidade social, sem pôr em causa, naturalmente, um clima de competitividade, de concorrência e de alguma picardia política que é natural nas democracias, nos processos eleitorais. E esperamos que decorra num ambiente de liberdade, de transparência, de igualdade de tratamento de todas as forças políticas, de forma que os resultados do dia 24 de agosto traduzam fielmente a expressão da vontade de todos os angolanos, de forma que as instituições que resultem destas eleições sejam atravessadas por uma autêntica, limpa e forte legitimidade democrática. Voltando a falar ainda, digamos, da relação entre angolanos e cabo-verdianos, pergunto-lhe em relação à comunidade, à vasta comunidade cabo-verdiana que reside em Angola. Muitos hoje são angolanos, vão votar nestas eleições. O senhor também já tem uma relação muito forte por entre a comunidade cabo-verdiana que está aqui no nosso país. Acha que eles também, a mensagem que transmitem ao Sr. Presidente é de que é uma comunidade laboriosa, que está bem, que não tem dificuldades? É uma comunidade que, no geral, está bem em Angola, está bem integrada. Há muitos segmentos dessa comunidade que, no fundo, se sentem angolanos e cabo-verdianos, mesmo que mantenham sempre elementos identitários daquilo que nós chamamos de cabo-verdianidade. Quer dizer, isso é um traço importante dos cabo-verdianos, onde quer que estejam, que é de poderem estar 20, 30 anos, 40 anos em Angola, ou em São Tomé e Príncipe, ou nos Estados Unidos, ou na Suécia, na Noruega, em Portugal, mas falam o crioulo, falam e compreendem o crioulo, comem a cachupa, bebem o seu grog, dançam batuque, cantam a morna. Esses elementos identitários são muito fortes e são um elemento decisivo para a própria sobrevivência histórica e afirmação crescente da nação cabo-verdiana, que é um conjunto de ilhas, mas é uma nação que está dispersa pelos 4 cantos do mundo. E em Angola, portanto, não foge a regra. São pessoas que se sentem bem aqui, têm uma relação boa com os angolanos, independentemente de haver, está sempre um ou outro problema de documentação, problemas de residência, também há alguns problemas de documentação para obtenção da Universidade Cabo-Verdiana, ou de acesso à saúde, mas, no geral, digamos que é uma situação boa, regular, e os cabo-verdianos sentem-se perfeitamente bem aqui em Angola. Sr. Presidente, voltando à comunidade de país de língua portuguesa, o senhor foi um dos mais destacados em relação à questão da mobilidade dentro do espaço da CPLP. Acredita na comunidade de país de língua portuguesa como uma comunidade dos povos, voltada e virada para os povos e mais do que uma concertação político-diplomática? Olha, eu devo confessar-lhe que eu, antes de ser Presidente da República, e como cidadão e como militante pela democracia, pela cidadania, eu, nas colunas que tinha em jornais, em intervenções públicas, em artigos de opinião em jornais ou em revistas até da especialidade, fui muito crítico em relação à CPLP, ao seu percurso e aos avanços que ia tendo. E sempre tive a ideia de que a CPLP, para se transformar numa verdadeira comunidade dos países e dos povos que usam e falam a língua portuguesa, tinha que ter alguns avanços
nomeadamente num aspecto que tem a ver com mobilidade. Porque um cidadão normal, o cidadão comum, angolano, o cabo-verdiano, o moçambicano, o timorense, só se sente membro de uma comunidade, só dá importância à comunidade, se pelo menos puder circular no espaço dessa comunidade. Isto é, se um estudante, um empresário, um músico, um artesão, um funcionário público, cabo-verdiano, ou guineense, ou santomense, não puder entrar em Angola, ir ao Brasil, visitar Portugal com liberdade, ele nunca se sentirá que é membro de uma comunidade que pomposamente se chama CPLP. Portanto, a mobilidade é o elemento fulcral. E eu sempre fui crítico, me parecia que o que se tinha feito, a visão que o cidadão normal teria, ou talvez ainda tenha da CPLP, que é uma organização de políticos, de governantes, de presidentes, de ministros, eventualmente de homens de negócios, que fazem imensas reuniões, que discutem, que assinam documentos, rubricam acordos, mas que, em relação ao cidadão normal, pouco diz. Mas, evidentemente, que quando se faz esse tipo de crítica, é uma crítica sempre hiperbólica, há sempre uma dose de exagero, precisamente para poder vincar a verdade de que a ambição tem que ser mais daquilo que nós vamos tendo. Eu, como Presidente da República, e antes como Ministro dos Estrangeiros, naturalmente que fui conhecendo e tendo uma visão mais concreta daquilo que se fez, e a CPLP tem feito avanços em vários domínios. Mas isso da mobilidade é o crucial. Sem a mobilidade, pouco se poderá fazer em termos de cooperação económica, empresarial, a ideia de um mercado comum de bens e agentes culturais. Isso não se torna efetivo sem avanços de mobilidade. E, felizmente, e orgulhamos de ter sido, durante a nossa presidência da CPLP, conseguiu-se, com um trabalho meticuloso, muito paciente, muito perseverante, um trabalho diplomático muito bem conduzido por todos, conseguiu-se uma coisa inédita, que é um acordo, uma convenção quadro de mobilidade ser aceite e assinada por 9 Estados-membros, com percursos democráticos e de desenvolvimento diferenciados, pertencendo a espaços regionais diferentes, que impõem exigências também diferentes a uns e outros, da União Europeia, da região da África Austral, da CDAO, o Timor na Ásia, e conseguir um quadro de princípios e um quadro normativo aceito por todos. Naturalmente que essa convenção é uma convenção quadro, é de geometria variável, foi assinada por todos, tem a informação, que é um bom sinal, de que os processos de ratificação já findaram em 8 dos 9 países que assinaram a convenção. Agora temos que acelerar os instrumentos adicionais de parceria para que o acordo de mobilidade entre efetivamente em funções. Em Cabo Verde, posso lhe dizer, de nossa parte, nós creio que fomos o primeiro país a ratificar. Neste momento, o Governo aprovou já uma lei que já levou ao Parlamento, ou vai levar ao Parlamento, que no fundo incorpora numa lei interna todos os compromissos que nós assumimos na Convenção de Mobilidade. Angola também já o fez. Pois bem, falemos agora de 2 grandes conquistas de Cabo Verde. O senhor é cidadão honorário da Cidade Velha, património mundial, e a Morna é hoje património imaterial da humanidade. São 2 grandes conquistas e se identifica, digamos, a identidade e a cultura do povo cabo-verdiano? Sim, são duas de outras marcas. Um é o património da Cidade Velha, que é o berço da nação cabo-verdiana, do século XV, não é? E tem um património
histórico, edificado e cultural que convém preservar. E, digamos, nós conseguimos que a Unesco inscrevesse, digamos, a Cidade Velha como património mundial e, mais recentemente, conseguimos que a Morna também fosse considerada património imaterial da humanidade. Temos outras ambições, outros projetos. Isso não cria ciúmes, por exemplo, na questão da música com outros géneros musicais cabo-verdianos, como a coladeira, por exemplo? Por exemplo, o funaná, ou o batuco. Portanto, há iniciativas desse género para tentar que também sejam considerados património imaterial da humanidade, mas, por exemplo, também o Museu da Resistência do Tarrafal, antiga prisão onde estiveram antifascistas portugueses e anticolonialistas cabo-verdianos, angolanos, guineenses e muitos que deram a sua vida, digamos, na sua luta pela libertação das suas pátrias e pela liberdade no geral nos seus países. O que é que os cabo-verdianos hoje sabem sobre a passagem de Agostinho Neto pelas cadeias da PIDE em Cabo Verde, particularmente em Santo Antão? É uma ideia que me parece que não é muito disseminada ainda. Quer dizer, não é muita gente que conheça ou tenha ouvido falar da passagem de Agostinho Neto. Mas, de qualquer maneira, há marcas, porque, como sabe, o principal hospital de Cabo Verde, o Hospital Central da Praia, é o Hospital Agostinho Neto. Portanto, o que quer dizer que as pessoas, mesmo não conhecendo a história, perguntam, mas o Hospital Agostinho Neto porquê? É sempre, portanto, uma oportunidade, um pretexto para se conhecer a figura de combatente, de político e de estadista. Mas há memórias da estada de Agostinho Neto em Cabo Verde, nomeadamente em Santo Antão. Sobretudo as pessoas mais velhas conhecem, têm histórias, mas tem que ser feito mais. E eu fico satisfeito que tive conhecimento, creio que ainda ontem, portanto, nos últimos dias, em Cabo Verde, decorre um evento de divulgação da obra e da vida de Agostinho Neto, um conjunto de cerimónias e de atividades que tem por função assinalar, creio que 100 anos, se não me engano, do nascimento de Agostinho Neto. Ainda ontem soube que numa livraria, de que por acaso sou um dos proprietários, a livraria Pedro de Cardoso, decorria um ato de homenagem a Agostinho Neto, da cidade da Praia. Pois bem, o senhor está ligado também a várias antologias literárias publicadas em Cabo Verde, Portugal, Brasil, Cuba, de resto está no catálogo, digamos, da literatura de Cabo Verde. Como é que situa hoje a literatura cabo-verdiana? Conhece mais de Germano de Almeida, Prémio Camões, mas conhece muito pouco, inclusive muito pouca gente sabia que o senhor também tinha obra literária publicada. Olha, isso, primeiramente, na minha opinião, como homem que está ligado à literatura desde muito novo, eu creio que a literatura cabo-verdiana atravessa um bom momento. Quiçá atravessará um dos seus melhores momentos. Porquê? E falou-me de Germano Almeida, mas que foi Prémio Camões, mas tivemos ainda, antes de Germano Almeida, o primeiro Prémio Camões de Cabo Verde de 2009, que é o grande poeta Arménio Vieira. Pouco conhecido. Portanto, temos 2 prémios Camões, o que é importante e assinalável num país com as dimensões de Cabo Verde. Mas atravessamos um período de alguma criatividade, de alguma pujança na literatura no geral e, na minha opinião, sobretudo na poesia cabo-verdiana. Na minha avaliação, hoje em dia teremos em Cabo Verde uma dezena, uma dúzia de bons poetas, de grandes poetas, de boas poéticas, mas também, naturalmente, na área
da prosa de ficção, do conto, do ensaio. Há um problema que é comum. Falou-me que é mais conhecido Germano Almeida. Nós também, em Cabo Verde, se perguntar se conhecem literatura moçambicana angolana, as pessoas falam de Minhocouto, de Agualusa. Tem uma referência, algumas pessoas que estudam mais literatura, referências à Sagrada Esperança de Agostinho Neto, um ou outro conhecerá o Bonjaki, mas temos esse problema. Tem a ver com a questão que me levantou há pouco. Somos países próximos, partilhamos a mesma língua portuguesa, temos uma história de luta comum, fazemos o discurso sobre a nossa amizade, a nossa irmandade, a fraternidade, mas não nos conhecemos, por exemplo, do ponto de vista literário. Isto é, os livros que nós publicamos em Cabo Verde, disse, por exemplo, a poesia que eu faço, os livros, eu vou apresentar aqui a minha sexta obra literária, portanto, num conjunto de um total de 25 ou 26 livros publicados. No fundo, os livros ficam em Cabo Verde. Vão a Portugal, encontram outra livraria, mas não chegam a Angola, não chegam a Timor, não chegam sequer a Guiné-Bissau ou a São Tomé e Príncipe. E o mesmo sucede com a literatura que se faz em Angola. Quer dizer, quantos cabo-verdianos conhecem Lupito Feijó? Muito poucos. Ou mesmo um Onjaki, ou novos escritores angolanos, que haverá muito bons escritores angolanos, ou santomenses. Quantos angolanos conhecem a poesia de Conceição Lima e Santo Tomé e Príncipe? Daí que eu lhe tinha falado, por exemplo, de que seria importante, no quadro da CPLP, que nós trabalhássemos para aquilo que eu chamei o mercado comum de bens e agentes culturais. Pelo menos do ponto de vista da cultura, da música, da produção literária, dos artistas plásticos, que houvesse livre circulação, diálogo, intercâmbio, porque isso é muito importante para que os povos se conheçam uns aos outros e nós possamos consolidar, solidificar os laços históricos, culturais e de afinidade entre nós. Agora gostaria que apresentasse o seu livro aqui aos nossos telespectadores, o livro que lançou ontem. Sim, este é o meu último livro literário. A Grua e a Musa de Mãos Dadas. A Grua e a Musa de Mãos Dadas. É um livro que vai ser apresentado na União de Escritores Angolanos, para quem estiver interessado, e vai ser apresentado pelo poeta e escritor Lupito Feijó. E eu terei a oportunidade também de dizer umas palavras. Isto é uma escrita fragmentária, é um livro composto por 106 fragmentos, o que quer dizer que é uma escrita que o livro pode ser lido, não tem que ser lido na sequência normal, do princípio ao fim, não é? Os fragmentos são autónomos. Isto é um misto, tem poesia na sua forma tradicional, tem poesia em prosa ou prosa poética, tem microcontos, tem fragmentos mais do género diarístico. E qual é o género literário que mais o apaixona? Como? O género literário que mais o apaixona. A minha? Qual é o género que mais gosta? É poesia. Eu sou, sobretudo, um poeta, inclusivamente porque, às vezes, eu, brincando, na minha terceira obra, que é o Albergue Espanhol, que alguns críticos consideram um romance, mas que é uma simulação de um romance, foi uma hipótese de romance, mas que, relativamente ao qual o autor sabia, afinal, que seria um longo poema, apesar de aparecer, na maioria das vezes, digamos, em estilo de prosa, mas de prosa poética. Mas no catálogo, digamos assim, cabo-verdiano, é também apresentado como cronista. Gosta da crónica? Sim, não só crónica, escrevi muito em jornais cabo-verdianos, praticamente todos os periódicos, fazia crónicas sobre crítica política, sobre os partidos políticos, sobre a democracia, sobre a justiça, sobre a liberdade de imprensa, comunicação social, educação, igualdade de género, mas também crónica literária. Neste momento, por exemplo, estou a escrever aquilo que provisoriamente estou a chamar escritos ucranianos.
que são crónicas e registros sobre Cabo Verde, mas sob impulso do que se vem passando no conflito na Ucrânia e através, digamos, da imaginação, da criatividade, ligar Cabo Verde, as ilhas, digamos, aos acontecimentos na Ucrânia. Por exemplo, eu como escrevia este último livro, A Grua e a Musa de Mãos Dadas, por exemplo, imaginando uma grua cabo-verdiana, malas feitas, de mochila às costas, alistando-se na frente de combate na Ucrânia para a libertação e pelo fim da intervenção russa na Ucrânia. Mas isto, digamos, é um privilégio que os escritores podem ter, os poetas podem ter. Falando ainda deste conflito, esta guerra da Ucrânia, protagonizada pela Rússia, que invadiu no dia 24 de fevereiro. Acha que o Ocidente está a fazer bem, neste momento, mais engajado no apoio militar à Ucrânia do que numa solução diplomática negociada com a Rússia repare, de Putin? Dessas coisas nós temos que ser objetivos. Isto é, tratando de uma intervenção injustificada do ponto de vista internacional num país soberano, naturalmente que o país que é invadido tem o direito de se defender. Nós temos que pôr na pele. Eu em Cabo Verde, numa palestra para jovens numa universidade cabo-verdiana, dizia-lhes: olha, suponhamos, claro que isso não irá acontecer, é de todo improvável. Diz, olha, se um país como o Cabo Verde, um país pacífico, um país soberano, que lutou pela sua independência, sob pretexto de que há um país vizinho que se sente incomodado, insatisfeito com opções da nossa política interna ou internacional, pelo facto de termos um acordo de parceria com a União Europeia, ou porque nós fazemos exercícios conjuntos com a força da NATO, se sentir inseguro, incomodado e resolver invadir-nos, o que é que nós faremos? Com as nossas poucas forças, nós batemos-nos pela nossa integridade territorial e pela nossa independência. Qualquer um angolano faria o mesmo. Aliás, o angolano tem essa experiência de resistência contra a ocupação estrangeira. Agora, isso não invalida que, paralelamente, se façam esforços diplomáticos para chegar aos entendimentos possíveis. Portanto, essas duas componentes devem estar e deveriam estar na preocupação dos países, nomeadamente europeus, da União Europeia, dos Estados Unidos, procurar compatibilizar a via diplomática. Mas a Ucrânia tem sempre o direito, digamos, de, com os meios próprios e da mobilização de recursos junto de parceiros que terá, dos meios para se defender. Não podia, pura e simplesmente, dizer, olha, entre-se, ocupe-se, anexe e ficamos de braços cruzados. É legítima, digamos, a defesa que fazem em relação à intervenção russa. Professor, Amílcar Cabral, que lugar é que ocupa hoje Amílcar Cabral na memória coletiva de Cabo Verde? Sim, tem um papel muito relevante. É uma figura emblemática, histórica, é uma referência para a esmagadora maioria dos cabo-verdianos. Nós, quando pensamos no percurso histórico que nós fizemos, nomeadamente quando pensamos no facto de sermos hoje um país independente, Amílcar Cabral é sempre uma referência. E é por isso que, nomeadamente, nós em Cabo Verde assinalamos todos os dias 20 de janeiro do Dia dos Heróis Nacionais, celebramos a memória de Amílcar Cabral e também é celebrada todos os dias 5 de julho, Dia da Independência Nacional de Cabo Verde. Agora, é natural que haja uma ideia, junto de muitos segmentos da sociedade cabo-verdiana, que deveria haver mais divulgação, um conhecimento mais generalizado sobre a vida, sobre a personalidade e sobre a obra de Amílcar Cabral. Mas é uma referência incontornável e, digamos, praticamente indiscutível, indiscutida no cenário político, cultural e social de Cabo Verde. No passado dia 27 de julho,
Nós assinalamos uma data importante. O presidente Senghor do Senegal decidiu cortar relações diplomáticas com Portugal de Salazar, exatamente porque colonizava Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. E depois, anos depois, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos e Agostinho Neto estiveram em Roma no encontro com o Papa Paulo VI. Isto foi importante, digamos assim, para definitivamente destruir a imagem e o caráter do regime colonial português? Sim, eu creio que esse acontecimento, que aliás tem sido assinalado, ainda que de uma forma que não a desejável, eu próprio estive há poucos anos como Presidente da República num evento no Vaticano em que esse acontecimento era relembrado e assinalado no Vaticano. Eu creio que foi politicamente simbólico. Foi, digamos, um golpe muito relevante, digamos, na ideologia dominante do fascismo e do colonialismo português. Porque toda a intervenção portuguesa nas antigas colónias, sobretudo depois das lutas de libertação nacional, era de tradução dessa luta com a imagem se tratava de atos terroristas, de que os dirigentes do Movimento de Libertação Nacional eram agentes de terrorismo internacional, eram figuras pouco humanizadas, serem recebidas pelo chefe máximo da Igreja Católica, representou, do ponto de vista da imagética, da representação coletiva das pessoas e junto também das nossas populações, uma marca forte. Isto é, o Papa, afinal, recebe, aperta as mãos e dialoga com dirigentes terroristas, entre aspas, que lutam em Angola, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em Moçambique. E, portanto, foi uma referência simbolicamente assinalável e muito forte. Professor Jorge Carlos Fonseca, vou agradecer a sua presença aqui hoje na TV Zim, nesta grande entrevista, num momento muito especial e particular do povo angolano. Foi um prazer muito grande estar aqui convosco e desejo muitos sucessos à TV Zimbo e espero que possamos encontrar-nos no mesmo contexto ou noutro contexto, numa próxima oportunidade. Muito obrigado, certamente que sim. Esta foi a conversa com Jorge Carlos Fonseca, antigo presidente de Cabo Verde, liderou esta República Irmã entre 2011 e 2021, está em Angola para lançar o seu sexto livro, a sua sexta obra literária, escolheu a União de Escritores Angolanos, com a apresentação do escritor Lupito Feijó. O antigo presidente de Cabo Verde vai voltar a Angola porque vai chefiar a missão de observador da Comunidade de Países de Língua Portuguesa às eleições de 24 de agosto deste ano. Obrigado pela sua simpatia e audiência. Muito boa noite.